nós somos os Boleiros na Rede, time completo para gravar, para falar desse programa maneiro, onde o assunto é polêmico também. O outro programa foi polêmico, mas esse eu acho que é mais ainda. Acho que esse é mais ainda. Calendário do futebol brasileiro. Vai dar o que falar, né? Mas então, para você participar conosco desse assunto, redes sociais. Fala com a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. Comenta aqui no vídeo lá desse YouTube que você está assistindo. Se inscreva, compartilhe para os amigos aí essa ideia nova que chegou, que Boleiros na Rede. Já estamos no programa 38 já, 37, 38. Então olha só que legal. Isso tudo porque você está gostando, você está participando com a gente e você está nos divulgando. Então fica com a gente, participa da nossa liga lá no Cartola, Boleiros na Rede FC. Bota teu time lá para concorrer com os demais lá, que no final, se você for campeão, vai estar ganhando um passeio bem bacana, onde a gente vai estar divulgando mais à frente. Calendário do futebol brasileiro, essa ideia de fazer um programa sobre isso surgiu num outro programa que a gente estava gravando lá, falando, e aí surgiu o assunto, a gente falou, guarda esse assunto, que pode ser bom para a gente falar sobre o nosso calendário. Carlos Henrique, por exemplo, é um cara que sempre estava falando disso, citando lá, e tem uma sugestão para a CBF. Parece que eles nunca pensaram nessa sugestão. Qual a sugestão, Carlão? Tem que colocar o calendário brasileiro ajustado com o calendário europeu. Para acabar com esse problema dos clubes de, no meio do campeonato, perder um monte de jogador. Vai abrir a janela agora, mês de agosto, pode sair um monte de jogador, chegar um monte de jogador, os times mudam, os técnicos ficam loucos, e aí a gente fica sem os clubes, né? Ficam sem uma previsão, sem um planejamento. Né? A saída de jogadores é inevitável, não tem como segurar. Né? Isso aí não tem o que fazer, não é um problema nem da CBF, nem dos clubes, é um problema econômico do país mesmo, não tem jeito. Agora, ao calendário, cabe a CBF ajustar junto com os clubes, eu acho que é possível fazer. Eu acho que seria uma solução. E otimizar também. A gente fica até pensando assim, por exemplo, Sidney, a gente não consegue fazer uma previsão no início do ano sobre quem vai ser o campeão brasileiro. Não dá. Não dá como, porque no meio do ano muda tudo, né? Muda tudo. E eu acho incrível que, por exemplo, se você for olhar os campeonatos que estão mudando, como a Libertadores, que começa no início do ano e vai terminar só em novembro, a gente não sabe se, por exemplo, um time como ano passado a gente teve o Botafogo que estava voando literalmente, e também no início da Libertadores com chance a título, e perdeu algumas peças importantes nesse meio do caminho e acabou perdendo força. A gente não sabe, a gente não tem como ter um prognóstico, tanto brasileiro quanto Libertadores, de quem vai ganhar, porque assim, no meio do caminho tudo pode mudar. E muda drasticamente. Participou pra cá, pra lá, não sei o quê. Tá igual no campo do Vasco, tá voando, não tá segurando bola. O que tu acha, mamão, desse assunto aí do calendário? Cara, apesar desse calendário me trazer muitos transtornos, porque a esposa fica, meu filho, você vai ver outro jogo, vai? E aí um monte de jogo, ela tá pegando no meu pé, tá difícil. O Vanessa não pega no teu pé, não? Ela é um anjo, precisa conversar com a Luciana. Olha o que o calendário brasileiro causa. Peraí, rapidinho. Conclui, pra você não esquecer o seu raciocínio. Deixa ele falar, porque eu vou falar outra coisa totalmente diferente. Olha o que o calendário brasileiro causa. Flamengo e Grêmio, quarta-feira. Os dois times foram com força máxima. Né? Eu achava que o Flamengo até deveria poupar alguns jogadores pensando no Brasileiro e na Libertadores. Porque você jogar 3 competições da importância de Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil é muito difícil. Mesmo para um time que tem um elenco vasto como o Flamengo. Imagine para quem não tem. Verdade. Né? E agora você vai ter o Flamengo, o Flamengo e Grêmio do Campeonato Brasileiro. Vai ser um jogo... Que já foi, no caso. Provavelmente já aconteceu, mas você vê, o Grêmio com o time reserva. Sim. Isso faz com que os clubes tenham que optar por campeonatos. E quem vai ser desprestigiado com isso? O Campeonato Brasileiro. Tá, e aí eu volto na meu contraponto. Tudo que vocês estão falando. Não discordo, mas tem outro lado. O outro lado é o seguinte. Campeonato Brasileiro, dezembro, janeiro, fevereiro, no nosso verão, é complicado, assim, serão jogos muito mais desgastantes. A gente vai pegar a época das festas, vai ter a semana de dezembro, lá no final de dezembro, não vai ter praticamente jogo. No Brasil. Carnaval, mas não tem. Carnaval a gente vai perder O praticamente Brasil, 15 dias.
Vai dar problema lá no Grêmio, porque no Grêmio lá, o Grêmio lá é coisa de carnaval. Então, assim, o nosso verão já prejudica bem o nosso... Jogar durante o nosso verão é complicado. Outro lado desse calendário atual nosso, os clubes deveriam estar bem mais organizados, com plantel de verdade, para jogar 3 competições fortes, pelo menos que é o Brasileirão, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, e 4 Libertadores. É um plantel para ter 30, 40 jogadores, assim, bem distribuídos, bem planejados. Ó, com essa equipe, com esse campeonato, essa equipe aqui, pode entrar esses outros aqui. Mais ou menos como é feito seria, na Europa, né? Exatamente, para você trabalhar nesses campeonatos. Fala aí, Emerson, participa aí. Eu acho que a gente tem uma coisa que prejudique muito, chama-se os estaduais. Isso que eu ia falar? Eu acho que prejudica Os também. estaduais, eu acho que eles poderiam servir... Muita gente não Não, vai gostar disso, não. não. Muita gente não vai gostar, é verdade. Fala aí, Mas olha cara. só, os estaduais, eu acho que a gente poderia otimizar os estaduais para eles terem acesso às séries de acesso aos campeonatos brasileiros, à Copa do Brasil. Tudo bem. Agora, por exemplo, o Atlético Paranaense já faz isso, ele não disputa o estadual. Bota sub-23. Ele bota o sub-23 e ele vai se preparar para o brasileiro. Ou bom ou ruim, é um planejamento. Sim. E o que falta hoje? Gente, a gente tem uma Copa do Brasil extensa demais. A gente tem um Campeonato Brasileiro que não tem datas, fica batendo. Então a gente precisa otimizar, repensar o calendário. Eu sou da opinião de que a gente tem que realmente fazer como o calendário mundial, que inclui duas temporadas. Né? Você pega de agosto a maio. Maio acaba. Última semana de maio acaba, junho é férias, julho é dezembro. Só que você tem tempo, O tempo é o mesmo. você perde jogadores, mas você tem mais tempo para manter um time. Deixa eu fazer essa pergunta objetiva então. Você prefere que coloque o nosso calendário tipo calendário europeu? Você? Não, prefiro o contexto. O calendário europeu porque é por causa das janelas. Calendário europeu e seguindo o que ele falou. Os estaduais colocam sub-23. Você não vai resolver. Porque aí Os estaduais têm que ser você para não vai- formar jogadores. Mas você não vai, Vocês que preferem. nesse tempo de calor, no nosso verão, você não vai colocar os jogadores para jogar o estadual e o brasileiro. Mas Você aí vai ter só- colocando brasileiro, só na Copa do Brasil. Vamos ajustar o calendário aqui, calma aí. Na visão de vocês três que acho que deveria ajustar, continua com estaduais? Não, aí é outra Sim, questão. mas você botar- Você pode é ter outra estadual, questão. mas você não pode ter um estadual durante 3 meses. Muito Não. Você tem que ter Você um estadual pode durante ter o um estadual, mês. mas o que eu estou falando é o seguinte, o Um estadual mês. ele não é para ele acabar. Você repensar Tem que ele, reduzir. porque você pode reduzir, você pode usar jogadores mais jovens no estadual, até para dar experiência para esses Sim. Você sabe o jogadores. que a bengala que as Entendeu? federações utilizam? Com a desculpa? É para dar atividade para os clubes menores. Mas você tem isso, Mas se Mas você você tiver não dá com a atividade para os clubes menores, garotada. porque você dá atividade para os clubes menores aqueles Durante 3 meses, 3 depois meses, acaba. Você tem que acaba. fazer com que os clubes menores joguem pelo O ano menos inteiro. 6 Ou meses pelo no menos ano. O que meses. vocês acham, né, que o Romão tem o pensamento de não mudar, mas vocês têm de mudar. O que vocês acham, até você também, mudando, ou seja, última semana de maio, competições, junho férias, julho começa estadual. Não. Não, o estadual começa em agosto. Estadual? Não. Sim, Você tem que eu que ter um tô mês de falando. pré-temporada. Não, você tem que ter um mês de pré-temporada. Seria o estadual? Não. Não, o estadual você vai jogar com jogadores até 23 anos. Porque você vai inchar o calendário. Se você vai- colocar o não, estadual. Você vai inchar o Olha calendário, só, mas porque na você Europa vai não tem isso. Você pô. precisa mas fazer você com tem. que o estadual Mas você seja tem na Europa. valorizado. Eu entendo assim, que você valoriza o estadual com as grandes marcas. Sim. Você não valoriza o estadual com os clubes menores. Você Infelizmente, já parou não é para pensar preconceito, que mas coisa é. interessante seria você ter, por exemplo, o Madureira campeão estadual? Quantos jogadores o Madureira não poderia estar formando? Dá pra você não sair do ângulo da câmera assim. aí. Quantos jogadores o Madureira não poderia estar Então, formando? o Madureira e os Entendeu? outros clubes de menor investimento, eles disputariam um torneio que daria classificação para jogar com os 4 grandes num torneio de um mês. Possível também. Você faz os possível, 4 grandes, muito mas possível. Mas eu não tô 2 ou excluindo 4 os pequenos. grandes, não. Você faz um torneio de um mês com 6 ou 8 clubes e você E consegue mata-mata, valorizar mete em mata-mata. mata-mata. E aí Esse você não mês em acaba agosto. com o estadual. Porque Esse no Brasil, mês em agosto? um mês em agosto. Assim como é feito na Europa, porque você não pode ter 3 meses. O campeonato estadual começa em janeiro e vai até abril. Mas olha só, abril. e se esbarrar nessa questão que o Mas Romão não vai falou? ter mais, né? Olha, começou em agosto, mais. Aí chega em dezembro, como ele colocou aqui. Muitas
festas, Gente, etc. mas tem É Natal a também. adaptação. E Natal é Ano Novo na Inglaterra. Aí você joga lá. Ah, no Carnaval. Você joga futebol no Carnaval. Tem campeonato estadual no Carnaval. Só no Brasil que param pro carnaval. Ainda joga, ainda sábado. Mas de tem carnaval. jogo, Joga tem sábado. sábado de Carnaval. Qual o Sábado de problema? Carnaval Qual o é problema de ter um jogo na quarta-feira. terça-feira de Te carnaval? convenceram, Erasmo, ou Eu não? fico preocupado com o time lá do Renato Gaúcho. Eu? Não, Mas eu ele falo joga com o Renato. Mas ele joga o estadual. Ele Sim, joga o estadual do sim, Carnaval. Sim, Fala aí. é uma possibilidade também. Eu não estou dizendo que a fórmula que vocês defendem seja errada. Aham. Tudo é questão de se adequar, de se organizar. Que- né? acho o que que não pode acho que acontecer... Agora, uma coisa, quem seria um outro tema é o nosso estadual. Porque existe isso um. vai ter um programa inteiro pra falar Mas o que disso. acontece? A política da federação também, ela não dá visibilidade aos clubes pequenos. Não Assim, dá. ela pode manter um campeonato durante boa parte do ano para manter esses clubes, Sim. mas tem que dar visibilidade, tem Verdade, que prestigiar. Mas tem que O ser, nosso então você povo- tem que- O nosso povo gosta de futebol. Você tem que aumentar a disputa na Série D. Então, ou seja, Você tem que dar uma disputa maior na Série D. Regionalizar a Série D e a Série C. sim. Quer sim. conhecer não no Chico fique Nós? com- Sigam Boleiros na rede, né? É, Quer legal. saber? Siga aqui que vocês vão saber muita Aí, coisa. você, valorizando a Série D, ao invés de você ter um confronto da Série D de um time do Rio com um time do Amazonas, Não, Pode você, ser Rio, São você Paulo, regionaliza. Rio, São Vai, Paulo. Você vai. regionaliza É, a Série sim. D. Rio, Você Espírito sabe. Santo. Tem tantas coisas que você pode fazer. A gente que Você quer jogou ver uma botão, coisa? a gente sabe fazer Você quer ver uma calendário, coisa? sabe fazer Você quer ver regulamento. uma coisa? É. Por exemplo, a Federação Carioca com a Federação Capixaba, eles podiam se unir e fazer um campeonato para poder valorizar os times do Espírito Cara, Santo. tem muita coisa Ó, que você Porque pode não fazer. tem muita visibilidade. Seguinte, a produção já tá ali, ó. É Corta, mesmo? a gente tá falando já Poxa muito. vida. Pessoal, o assunto tá bom, mas olha só. Se vocês quiserem uma consultoria aqui dos boleiros, É, a gente vai lá e vai, aparece, vai, não tem vai. problema. Para fomentar o assunto com a gente, como é que se diz? Compartilha com a gente. Ah, compartilha sim. seu pensamento. Eu digo que você não foi compartilha. Compartilha com a gente seu pensamento, porque Isso aí, esse assunto é escreve. extenso. Escreve pra gente, Escreva pra compartilha. Às vezes, concordo com a opinião daquele, não concordo com daquele e tal. E a gente tá aqui pra discutir mesmo e tentar melhorar a questão do calendário do futebol brasileiro. Achar uma solução. Isso aí. De repente você tem a solução que a gente nem pensou. CBF, federações, se vocês quiserem, Boleiros gente também dá dá uma consultoria. Pode chamar, pode Aí chamar. Pode chamar. evita, só para encerrar, evita aquelas fórmulas mirabolantes que o estadual acabou até hoje, eu não Fantástico. entendi a fórmula do estadual. Fantástico, verdade. fantástico. Galera, Só sei então é que isso você aí. foi campeão. Os caras não querem terminar de falar, tá vendo? O assunto mexe com a gente, é muito bom. Galera, então obrigado aí por ter assistido, participado. Participa das redes aí, como eu falei pra vocês. Lá do nosso Cartola, Boleiros na Rede FC. Tudo que tem de rede social, Boleiros na Rede. Você vai estar lá curtindo, compartilhando, divulgando pros amigos. Valeu? Um abraço, até o próximo, galera. Valeu.